Boa noite, alunos e alunas da Legale. Esse é o nosso último bloco da disciplina de marketing empresarial para a turma de pós-graduação. Então, a gente veio discutindo marketing empresarial com vocês nas últimas duas aulas. Então, essa é a terceira e a última aula dentro do que a gente planejou para marketing empresarial. Essa é a aula do dia 25 de 5 de 2020. E eu queria abrir a aula com uma pergunta que surgiu da turma. Primeiro, eu queria, obviamente, agradecer que vocês estejam todos aí participando da aula de maneira remota, e dizer que a gente tentou, nesses três módulos, né, nessas três aulas que a gente fez à distância, dar de uma maneira introdutória a disciplina de marketing, mas sem deixar de dar o foco estratégico para essa disciplina, e acho que a gente foi bem sucedido nessa proposta, né? A aula de hoje vai ter um pouco mais de conteúdo, porque a gente foi achatando um pouco os conteúdos planejados para todos esses três encontros, e, obviamente, a última aula sempre fica com um tanto de conteúdos a mais quando comparado com as demais aulas. Então, pessoal, queria agradecer a presença de vocês aqui de maneira online, e dizer que o meu e-mail continua à disposição para que vocês façam suas perguntas ou sugestões a respeito de como foi o trajeto aqui dessas três aulas. E também dizer que, apesar dessa ser a última aula, que o meu e-mail e o contato podem ficar aí para que vocês tirem suas dúvidas relacionadas a marketing empresarial a qualquer momento desse curso de pós-graduação, certo? Então, essa é a proposta da Legale, que a gente tenha sempre uma conversa aberta e que vocês tenham contato com os professores, né, que a gente possa trocar. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Acho que estou aparecendo aqui no canto superior, para quem está observando. E eu fiquei muito feliz essa semana, porque recebi o e-mail da aluna Karina, me fazendo uma pergunta que eu achei muito interessante, muito legal de responder, e acho que a pergunta dela pode representar o esclarecimento da dúvida de muitos de vocês, né? Achei que foi uma pergunta muito bem estruturada, então queria agradecer a Karina pela pergunta e já tinha combinado com ela que eu responderia na aula de hoje a pergunta que ela me fez através do e-mail, tá, pessoal? Então, ela me mandou esse e-mail perguntando sobre o ciclo de vida do produto, e, portanto, eu já tinha programado aqui alguns itens para a gente poder avançar no estudo do marketing dessa disciplina, mas como a pergunta dela é muito pertinente, eu acho que pode esclarecer algumas dúvidas, eu preparei uma resposta um pouco mais elaborada, ou seja, trazendo alguns exemplos para que pudesse ilustrar a resposta que eu tenho para dar para a Karina e que pode ser, de repente, a dúvida de alguns de vocês. Então, a nossa aluna pergunta: lembrando que na aula passada eu falei sobre o ciclo de vida dos produtos e os 4 estágios que os produtos podem alcançar ao longo da sua existência no mercado, né? Então ela pergunta: o produto ou serviço sempre terá sua fase final como declínio? Não existe uma fase onde o produto ou o serviço fique estável e siga assim? Ou a fase do declínio seria considerada sem realizar qualquer melhoria no produto, onde após a fase de maturidade, talvez seja necessário adequar alguns pontos para que o produto ou serviço não caia então em declínio. Então, pelo que eu entendi da pergunta da aluna, muito bem feita, muito bem elaborada, né? Então, só agradecendo mais uma vez pela sua participação, faz sentido, né? Então, ela pergunta se todos os produtos vão seguir sempre a trajetória de crescimento, de introdução, crescimento, maturidade e declínio. Se haveria algum produto que ficasse ou que estivesse até então estagnado ali em alguma dessas fases e que não tivesse atingido o declínio. E se a fase de declínio cabe para todos os tipos de produto, ou se há algum tipo de produto, alguma outra ferramenta que o marketing, que o empresário possa lançar a mão, né, de marketing, para poder tirar o produto, resgatar o produto da fase de declínio. E sim, né? Então eu trouxe aqui alguns exemplos muito interessantes, né, pensando o nosso contexto nacional, né, aqui no Brasil.
para a gente ver alguns produtos que estão na fase de maturidade há bastante tempo, funcionam muitos como carro-chefe da empresa, e se tornaram até mesmo a marca da empresa se torna secundária diante da marca do produto, e que, portanto, esses produtos estão no mercado há muitos e muitos anos, né? Alguns até há algumas dezenas de anos. Então, vamos lá que eu vou responder a sua pergunta, Karina. Olha lá, pessoal. Deixa eu só tirar a tela aqui da frente. Então, nós temos aí, a exemplo de marcas que estão há muitos anos no mercado brasileiro, como é o caso da Maizena, né? A Maizena que chegou aqui no Brasil por volta de 1874, veio dos Estados Unidos, né? E foi fabricada aqui no Brasil a partir da década de 30. Então, é um produto que tem mais de 80 anos, né? 90 anos aqui no nosso território brasileiro. E quando a gente pensa em amido de milho, a gente pensa em maizena. E é o produto carro-chefe, né, da empresa que é subsidiária da maizena aqui no Brasil. Da mesma forma, aqui embaixo a gente tem, né, desde 1870, ou seja, desde o século passado, a empresa Granado, que fornece aí para nós todos uma quantidade enorme de produtos de higiene, né? Mas o mais conhecido são os sabonetes. Acredito que vocês já tenham tido contato aí com algumas dessas marcas. De outro modo, nós temos também aqui a marca Febo, né? Que foi fundada, inclusive muita gente faz brincadeiras aí com a marca Febo, falando que os nossos avós já gostavam dessa marca, já utilizavam, né? E até, de certo modo, se tornou um presente, né? Quando você quer presentear alguém, existem algumas linhas, alguns produtos da marca Febo que são de linhas mais sofisticadas. Você pode, inclusive, presentear alguém com esse perfume, né? E a brincadeira que eu mencionava é que tem aquele cheiro de avô, de avó, né? Muitos dos nossos avós consumiam essa marca, compravam essa marca e tinham uma relação afetiva com a marca, porque ela é muito tradicional e muito antiga aqui no nosso país. Ela foi fundada na década de 30 em Belém do Pará, né? E esse produto foi vendido em 88 para Procter Gamble, né? E em 98 passa para uma outra empresa, que é a Sara Lee, voltando só para o mercado brasileiro em 2004, né? Que foi adquirida pela Granado e voltou, inclusive com um preço um pouco mais baixo, ou seja, houve alguma movimentação em termos de adequação para o mercado, ganhando outras formas, outras embalagens, né? E é um pouco sobre isso que eu vou falar para responder de forma completa a pergunta da colega. Um outro produto que a gente vê com bastante frequência no mercado, já com mais de 100 anos, é a pomada Minâncora, né? E a gente tem a única, até escrevi aqui, a única transformação que a pomada Minâncora recebeu ao longo dos seus 100 anos, né? Foi sair de um potinho, né? A sua embalagem era feita de metal e hoje você encontra nas farmácias a mesma o mesmo produto, porque a fórmula nunca foi alterada, porém vendido numa embalagem de plástico. Não sei se vocês, quem é mais novo, se conhece a pomada Minâncora, mas para aqueles que são mais velhos, a pomada Minâncora era utilizada para basicamente tudo, né? Desde fazer tratamento de pele, a hidratação, funcionava até como desodorante, né? Que se você quisesse usar nas axilas e tudo mais. Então, a pomada Minâncora era um faz tudo aí dos produtos de higiene pessoal e de hidratação, né? Dos cosméticos. Então, é uma pomada que é bastante conhecida, né? Ah, e aí a gente tem, por outro lado, também a marca Leite de Rosas, que inicialmente era um líquido leitoso, feito de álcool e cânfora, né? Ele nasceu em 29 e desde a década de 30 veio para o Brasil com uma publicidade bastante intensa, né? Fazendo com que a marca estivesse presente na vida do brasileiro.
E depois, muito mais recentemente, se a gente for pensar em termos de quanto tempo, né, a marca está no mercado, eles investiram muito com garota propaganda, né? No caso era a apresentadora de TV, a Xuxa. E aí, claro, a marca acabou ficando mais conhecida a partir desse investimento pesado de marketing, e é também um produto bastante vendido e que tem tradição aqui no país. Ah, não está o aqui no na nossa tela, não trouxe a foto, mas a gente tem também o condicionador Neutrox, né, desde a década de 70 sendo utilizado aqui no Brasil. A gente usava a terminologia creme rins, falando do condicionador que podia ser utilizado no ambiente do banho ou até mesmo pós-banho, como uma espécie de creme pós-banho, né? E até hoje você tem esse produto sendo vendido nos mercados. E do outro lado aqui, que a gente vê a foto, é a manteiga aviação, que também tem a sua formulação igual, desde a sua fase inicial de lançamento, e que já acumula aí também algumas décadas no nosso mercado brasileiro. Bom, mas tudo bem, legal, eu trouxe aqui algumas curiosidades até, né, do mercado brasileiro. Mas eu queria, para explicar e para responder a pergunta da colega, eu trouxe para exemplificar essa pergunta o caso do leite moça, né? O leite condensado moça. Bom, o leite condensado, então, chegou aqui no Brasil em 1890, então é um produto que tem mais de 100 anos de tradição no nosso território e que com certeza, é um produto que está na fase de maturidade desde muito tempo, né, pertencente aí à marca Nestlé. E aí a pergunta da Karina, que vai ser: "Poxa, professora, esse produto que está na fase de maturidade, ele pode ficar para sempre na fase de maturidade?" Bom, estou mostrando para vocês alguns produtos que atingiram o estágio da fase de maturidade e que continuam lá há muitas décadas. Agora, para se manter na fase de maturidade, é claro que esses produtos eles foram pioneiros em suas categorias, né? Eles foram uns dos primeiros, muitos inclusive ensinando o brasileiro que esse produto é possível, que existe esse produto. Não havia nada parecido desde até então no mercado dentro daquelas categorias, né? Olha, se a gente for pensar nos produtos que eu estou trazendo aqui, né? A pomada Minâncora, totalmente revolucionária, se a gente pensar quais eram as suas semelhantes à época, né? Hidratante, manteiga feita com uma textura diferente. Portanto, eu trago aqui como caso o leite moça, porque é um produto que está na fase de maturidade há muitos anos, pertencente à marca Nestlé, e passou sim por algumas mudanças. Então, as empresas, quando o produto está na fase de maturidade, elas não precisam necessariamente, claro, porque ele ainda é um produto que rende muito e que muitas vezes, inclusive, a sua margem de lucro é utilizada para o lançamento, para o desenvolvimento de outros produtos, ou seja, tudo aquilo que a empresa ganha com aquele produto que é carro-chefe, ela investe no desenvolvimento de novos produtos, né? É o produto que segura. No caso da Nestlé, nem tanto, porque é uma marca que tem um portfólio muito extenso, mas nas empresas que são menores ou que têm portfólios um pouco mais é, reduzidos, isso acaba acontecendo porque a empresa não tem à sua mão 100 produtos, 200 produtos, né? Ou se for pensar no caso da Unilever, mais de 18 mil produtos, né? A gente está falando aqui de produtos de empresas, tem mega empresas, né, que comandam toda a produção em muitos lugares, em muitos continentes, é, mas as empresas fazem sim investimento ao longo do tempo, e isso fica claro quando a gente olha aqui a mudança de embalagem da marca Moça, né, da marca de leite condensado Moça, e
chega no Brasil com o nome de Milkmaid, né? Porque é um leite feito, é um produto feito a partir do leite, então é um Milkmaid, seria mais ou menos essa uma tradução de Milkmaid, só que foi abrasileirado para leite moça, porque havia uma dificuldade em se pronunciar Milkmaid, e entrou como marca moça de início, né? Não era nem leite moça, era marca moça. E havia uma moça, né, no centro da embalagem, isso desde a sua origem. Então, essa embalagem foi pensada ao longo do tempo com algumas alterações. Então, vejam que o produto, mesmo já sendo o carro-chefe desde de muito cedo, né, já havia uma grande quantidade de venda, ele passa por algumas alterações em relação à embalagem e ao design, né, da sua marca, pelo menos aí com espaços de 5 a 10 anos, né? Pelo menos a cada década ele passa por uma remodelagem para os consumidores, chegando até o ponto que nós encontramos hoje nas lojas, que é essa embalagem mais fininha, né, de 2014, aí, que foi a última embalagem que a Nestlé lançou para o produto leite moça. Então, para responder a pergunta, sim, o produto fica ali na sua. Um produto pode passar por muitos anos dentro do estágio de maturidade, não necessariamente caindo em declínio, mas a empresa, por ter uma concorrência muito grande, aí vai depender muito de qual mercado a gente está falando, né? Tem mercados que têm um investimento muito mais pesado em pesquisa e desenvolvimento e que, portanto, essa disputa acaba sendo muito mais acirrada. Em outros mercados, essa disputa ela é um pouco mais lenta, né? O aparecimento de produtos similares, porém, é preciso lembrar que os produtos que foram pioneiros nas suas categorias, eles acabam tendo a força da marca como uma grande ajuda para mantê-los no estágio de maturidade, ainda que haja outros produtos muito similares naquela categoria. Então, o consumidor, quando vai no mercado e tem lá o leite moça, e ao lado tem leite condensado LG ou Italac, o consumidor, por saber que aquele leite moça é o original, ele pode levar para casa, mesmo que os outros produtos ofereçam em termos de paladar, e aí eu estou falando realmente de achismo, eu não tenho certeza. É, vão fazer a escolha mais pensando na propriedade de marca, né? Então, vão pensar, por exemplo, que por essa ser a marca original, do produto original, que ele teria mais qualidade, né? É isso que a marca faz, inclusive, é vender a ideia de mais qualidade para poder conseguir ganhos de marca, né? A marca é um fator bastante preponderante na escolha do consumidor, então é assim que se faz. Portanto, sim, as empresas investem em alterações, ainda que o produto esteja na fase de maturidade, o que faz com que o produto se mantenha ali por muito mais tempo nessa fase. Agora, não há apenas uma única. Eu não posso dizer para vocês que por uma única razão o produto não foi. O produto foi né, mantido aí na fase de maturidade. É preciso a gente ver o caso a caso, estudar o caso de cada produto, para entender, né, toda a sua trajetória, para entender o que faz com que alguns produtos se mantenham tanto tempo assim na fase de maturidade e outros nem tanto, outros acabem caindo em declínio e por isso tendo que ser repensado é, seu posicionamento no mercado, né? E aí, Karina, estou falando direto com a Karina, que foi quem fez a pergunta, né? É, a gente tem, no caso do leite condensado moça, eu trouxe essas cinco imagens aqui para a gente perceber que, além de um tratamento diferenciado em relação à embalagem, então, em 2014, a moça que era mais arredondada, né, tinha essa primeira imagem que ela recebe
esse tratamento desse modelo mais ergonômico, digamos, isso tudo foi pensado para o consumidor conseguir segurar melhor a embalagem, é, provavelmente, aí também eu estou falando de achismo, não fui pesquisar. Em termos de aproveitamento de material, me parece que a segunda embalagem faz mais sentido do que a primeira. Então, eles foram para essa segunda versão, essa versão mais magrinha, né, da embalagem, com a mesma quantidade. E isso pode, inclusive, atrapalhar, porque o consumidor pode entender que a primeira embalagem tem maior quantidade de produto do que a segunda. Porém, o que eles dizem, a gente também pode ver através do rótulo, é que há a mesma quantidade nas duas, né? E eles trazem como diferencial aí também a característica do sistema abre fácil, né? Então, você não precisa de um abridor de latas para abrir a lata. Então, nesse formato slim quer dizer mais afinado, né? No caso da marca que tá que tem essa característica mais alongada, né? O produto pode ser também segurado de uma forma mais fácil, né? Manuseio ajuda bastante o manuseio de quem vai fazer a receita e tal. E com esse sistema de abre fácil, que é também a pessoa simplesmente abre o rótulo, abre a tampa ali com a ajuda dessa chavinha que vem anexada ao produto, né? Então, foi um pedido, e isso é uma reportagem que vocês podem ter acesso também na internet, dizendo que foi um pedido dos consumidores para a gerente da marca, né, dentro da Nestlé, e que esse pedido foi atendido. Então, achei isso bastante interessante, porque a gente falou lá atrás, né, nessa disciplina, sobre o processo de cocriação, né, falando que as empresas geralmente abrem esse espaço para que os consumidores possam também comentar sobre a sua utilização da marca, sobre como eles utilizam a marca, quais tipos de sugestões eles gostariam de fazer, né, em relação ao produto que eles utilizam e tal. Então, esse é um caso que isso fica bem óbvio. É, nesse caso, não havia nenhum tipo de plataforma que conversasse com o consumidor, mas os consumidores fazem as suas sugestões nos canais de atendimento ao consumidor que a empresa disponibilizar. E hoje em dia, mais do que nunca, nas redes sociais, né, gente? Então, é, dentro dessa categoria, nós temos aí essa versão mais gordinha, aí a primeira, a segunda, a versão slim, que há um alongamento da lata, e depois eles passaram a pensar sobre as receitas no rótulo, que já era tradicional desde muitas outras versões anteriores. Eles disponibilizavam algum tipo de receita que poderia ser feita com o produto. Então, vejam, há pequenas alterações em relação ao produto, mesmo na fase de maturidade, né? Porque o produto já está há bastante tempo, as outras marcas começam a se movimentar, a fazer algumas coisas, e a empresa se vê diante de um desafio de trazer pequenas alterações que vão, obviamente, impactar no custo, mas que vão continuar mantendo seu produto bem posicionado, se a gente assim pensar no mercado. E o próximo passo, quando você tem um produto que já está há bastante tempo no mercado, é partir para a extensão de linha. Deixa eu só tirar aqui a tela. É partir para a extensão de linha. O que é a extensão de linha, professora? Bom, é quando você lança dentro da mesma marca esse produto de uma forma alterada, com outras versões, né? Que são versões do produto. Então, a extensão de linha é você forçar ali um tensionamento de estender aquela marca com algumas versões do mesmo produto. No caso de leite moça, houve uma extensão bastante grande do produto de leite condensado. Você passou a encontrar no mercado doce de leite com coco, o doce de leite tradicional, você passou a encontrar o brigadeiro pronto, o beijinho, o cajuzinho e outros doces. Essa aula vai ficar difícil de ouvir porque a gente vai ficar com vontade de comer todos esses docinhos que a marca traz para a gente como receita. Então, você vai ter essa opção da extensão de linha
que vai trazer para a gente essas possibilidades todas, né? E é isso, pessoal, que eu queria, em relação à marca, em relação à pergunta que a colega fez, trazer para vocês que, sim, então, né, só para fazer um fechamento da questão, para que não haja dúvidas, as marcas, elas ficam bastante tempo, podem ficar muito tempo na sua fase de maturidade, e até respondi para a colega no e-mail que ela me mandou, quem viver verá, né, a gente vai ficar por muitos anos aí verificando qual vai ser a trajetória de cada uma das marcas. Se em algum momento elas vão cair em declínio ou vão ser substituídas por marcas similares, ou o que vai acontecer. Agora, todas as marcas que entram em declínio, que essa é a outra pergunta, faz parte da mesma pergunta, vão passar por um processo de phase out, ou seja, de retirada do produto do mercado? Não. A empresa sempre terá a chance de ou retirar o produto do mercado porque ele não mais atende aos objetivos financeiros da empresa, ou a empresa vai ter a possibilidade de fazer o reposicionamento do produto no mercado. Agora, essa estratégia ela é um tanto quanto arriscada, porque para você reposicionar um produto no mercado, isso vai demandar um novo investimento. Então, se você tem ali um produto que está meio caído em termos de vendas, né, ele não performa da forma como você esperava, né, como a empresa espera que um produto performe, e você vai investir no reposicionamento desse produto, você vai ter que repensar toda a estratégia de marketing desse produto. E aí eu trouxe como grande caso de marketing, no caso, um caso de produto que estava em declínio e que foi totalmente remodelado, o caso da empresa Alpargatas com o produto Havaianas, né? Esse é um case de sucesso, né? Um grande caso de marketing, porque a empresa Alpargatas estava passando por um período de bastante prejuízo financeiro. Seu produto Havaianas, lembrando lá no começo, né? Para quem não é dessa geração, para quem é mais novo, e talvez não tenha sabido, não sabe dessa história, mas anteriormente a empresa tinha os chinelos, eram todos de mesma cor, né? Você tinha azul, preto e tal, e não tinha nada com cores, com os designs dos mais diversos que temos hoje. Antes o chinelo tinha apenas cores, as cores fixas, né? As cores homogêneas e tal. Bom, a empresa começou a passar por uma fase muito turbulenta, porque outras empresas copiaram mais ou menos o estilo de Havaianas, a original, né? E a Alpargatas teve que tomar uma decisão que era ou retirava o produto do mercado ou reposicionava o produto. Eles optaram pela segunda opção, que foi: bom, nós vendemos chinelos para as classes populares, né? Vamos lembrar que Havaianas antes era considerado o chinelo tanto do trabalhador de obra, né? Quanto do trabalhador doméstico e tal. Não tinha esse status de peça fashion, né? No universo dos consumidores que compravam Havaianas. Então foi justamente com essa estratégia que a Havaianas avançou, né, que a empresa Alpargatas avançou, fazendo um reposicionamento da marca, que era uma marca que comunicava para os populares, né, tinha um apelo aí para as camadas mais populares, porque, inclusive, o argumentário de vendas era que a Havaianas não soltava, não descolava, era duradoura, né? Ela tinha uma durabilidade interessante para aqueles que não tinham dinheiro para comprar 2, 3 Havaianas, né? E esse reposicionamento foi como? Passaram a olhar Havaianas como um produto de moda, um produto fashion. Para que desse certo esse reposicionamento, eles fizeram um trabalho muito extenso com relações públicas, né? Então, trabalho de comunicação, colocando Havaianas nos pés de muitos artistas globais. Para quem se lembra, nos intervalos das novelas da Globo, havia sempre um comercial de Havaianas. Então,
tinha aquele clima praiano de um ator global usando havaianas na praia, e acontecia uma pequena anedota, ou seja, alguma coisa engraçadinha acontecia com o ator na praia, e Havaianas estava sempre no pé do ator. Bom, além disso, eles também estiveram em alguns desfiles da São Paulo Fashion Week, fizeram também uma pequena ação de marketing no Oscar. Então, a Havaianas foi ampliando, né, a sua atuação dentro do universo fashion, para se tornar um ícone, né? E também isso aliado a uma venda de Havaianas como algo de uma brasilidade, né? Então, aliado à questão da praia, do samba, do Rio de Janeiro. Teve como, durante uma fase também das suas propagandas, teve como porta-voz, né, da marca muitos atores conhecidos, né? Então, tudo isso e ampliaram as suas possibilidades de estamparia, fizeram outros formatos, abriram para outros produtos. Então, eles tiveram um reposicionamento muito incrível, é um grande caso de sucesso no marketing, porque aquilo que fez com que esse reposicionamento tirou a Havaianas da fase de declínio para um produto que foi reintroduzido no mercado, ou seja, teve uma nova introdução, voltou o ciclo do produto totalmente novo, né? E esse produto também foi o que fez possível a internacionalização da marca, né? Que levou a marca para fora do Brasil. Então, a gente assistiu à época que muitas pessoas compravam muitas Havaianas aqui no Brasil e levavam as Havaianas para a Europa, Estados Unidos, para revender por preços exorbitantes lá, porque ainda não havia ainda exportação de produtos brasileiros para lá, quer dizer, no caso da Havaianas, né, desse produto para outros países. Então, eles investiram também pesado nesse diálogo com outros países para poder levar o produto, né? Então, antes de você levar um produto que não é conhecido naquele país, você faz um trabalho quase que de educar os consumidores de que o seu produto existe, de que ele é um produto bacana, para que ele serve e tal. Então, acho que respondi a pergunta da colega, né? Então, a Havaianas é um caso de um produto que estava em declínio e foi reposicionado, então vem com uma nova estratégia. Então, sim, nós temos a possibilidade de resgatar produtos em declínio que ficam ali no campo da interrogação do que fazer sobre eles, para reposicioná-los e reintroduzi-los no mercado com uma outra estratégia. Agora, é uma estratégia arriscada e que demanda um investimento colossal, né? Na maior parte das vezes, e que pode ou não dar resultados, né? Então, depende de um trabalho de pesquisa de marketing bastante detalhado, né? E da decisão da empresa mesmo, se aquela é a melhor escolha para o produto, se vocês querem continuar atuando no mercado ou não, entre outras decisões que devem ser ponderadas antes de decidir se o que fazer com o produto que está na sua fase de declínio. E a primeira pergunta sobre os produtos da fase de maturidade, sim, eles podem ficar por muito tempo na fase de maturidade, recebendo apenas pequenas alterações, mas que essas alterações já vão implicar para o consumidor, né, um aviso de que a marca continua se modernizando, continua atuando no mercado e transformando, desenvolvendo seus produtos de acordo com o que o mercado também vai se desenvolvendo. Então, as marcas não podem ficar paradas no tempo, não dá para vender o leite moça da década de 20 com a mesma embalagem em 2020, 100 anos depois, né? Isso seria impensável. Quer dizer, até há agora, há pouco tempo, né, uma certa tendência dos produtos de terem novas. Então, essa coisa do resgate das marcas antigas, das embalagens mais antigas, né, desse diálogo do consumidor também com a temática da tradição das marcas, né? Então, o resgate das embalagens tradicionais dessas marcas, ou em momentos de comemoração de aniversário da data, ou para poder também trazer uma cara mais especial do produto, aqueles que têm tradição, para o consumidor. Então, são algumas estratégias aí, espero que vocês tenham gostado da pergunta da colega.
Agradeço mais uma vez a oportunidade dessa troca, né, com a colega, e que vocês também possam participar. Bom, com isso em vista, e que foi bem importante a gente passar por essa questão, porque eu acho que ajuda não só a dúvida dela, ajuda não só ela, mas a todos nós, né, que estamos aqui aprendendo sobre marketing e tentando compartilhar os nossos saberes em conjunto aqui na universidade. A gente entra então agora na última fase do que eu havia pensado de conteúdo para vocês, que é trabalhar com a proposta de valor, né? Então vejam que nós trabalhamos dois pilares. O primeiro pilar pensado com princípios de marketing, né? Trazendo aí um apanhado geral do que é marketing e qual é a estrutura que sustenta o marketing, para poder falar sobre o coração do marketing, que é a entrega de valor. Então, me acompanhem aqui. A gente vai falar, então, nesse momento, de proposta de valor. E o que é a tal da proposta de valor que a gente tanto ouve falar, né? Porque quando se fala de marketing, se fala basicamente de precisamos entregar valor para o cliente precisa entender ou precisa estar claro para o cliente o que a empresa está disposta a entregar para aquele cliente quando ele compra um produto, né? Então vamos lá. Então os clientes, sejam clientes individuais ou organizacionais, eles vão fazer sempre a avaliação do produto ou do serviço antes de tomarem a decisão pela compra do produto, né? Então eu trouxe aqui como exemplo. Se você vai explorar as opções para fazer uma viagem de férias, obviamente você quer saber todos os benefícios de cada destino e quais serão as vantagens em se fazer determinadas escolhas, né? Vocês devem ter passado alguma vez na vida por esse momento feliz que é decidir as férias. Bom, aí você tem destinado aí para aqueles mais organizados um valor X, né, que vai determinar que tipo de férias você pode fazer, se vai ser 15 dias em Mongaguá ou 15 dias em Paris, né, meu bem, que vai ter uma pequena diferença aí. Mas você faz essa escolha, né, de acordo com o quanto você tem de valor financeiro, né, para poder investir nas suas férias, e vai, por exemplo, buscar uma empresa que pode te ajudar nos arranjos todos que envolve estar de férias, né, que não é nada fácil estar de férias às vezes. Bom, então, desculpa, a gente tem aí. Então, vamos pensar essa situação de férias, né? Então, você está buscando as suas férias e pensando nesse momento super feliz que é tirar as férias. Aí você procura uma empresa, uma agência de viagens ou um site, né, para poder te indicar os melhores valores de aéreo, de hotelaria ou então de pacote, né? E aí a proposta de valor dessas empresas vai justamente trazer uma resposta a essa pergunta que eu trago, que é por que, aliás, está errado aqui no slide, vou consertar, mas para a tela, só para vocês saberem, a pergunta é por quê. Por que eu deveria comprar o seu produto, né? Por que eu deveria contratar o seu serviço, né? O que isso traz de benefício para mim, que vou investir um valor bastante importante da minha, né, do meu dinheiro. Então, por que eu devo comprar da sua empresa e não do seu concorrente? Então, a proposta de valor é um componente crítico na formação da estratégia, porque a proposta de valor vai ser o coração da estratégia, vai guiar a estratégia diante, quer dizer, a estratégia vai ficar muito amparada a partir da proposta de valor que a empresa pensar para os seus clientes, né? Então, vamos seguir aqui. Eu trouxe esse caso que eu acho ele fenomenal. Eu estou mudando a minha tela aqui para que vocês possam enxergar a tela que está aí. Deixa eu ver onde é que eu coloco. Eu vou diminuir um pouquinho mais. Esse é o mínimo que possível. Bom,
Então, pessoal, vejam, eu trouxe o caso do Diaspora Black, que eu conheci num evento sobre turismo, turismo e negritude lá na USP, onde eu fiz doutorado. E a gente tem o caso muito bem sucedido, né, desse site chamado Diaspora Black, que tem como proposta de valor trazer para todo e qualquer cliente, negros ou não, uma conexão com a cultura negra em diversas regiões do mundo. Então, quando você acessa o site, para quem tiver curiosidade, procurem aí no Google Diaspora Black ou acessem o blog que eu coloquei na tela, vocês vão ver que há na primeira tela já, você vai entrar agora, vai estar lá o pensamento de Angela Davis, que é uma escritora negra, feminista, o pensamento pan-africanista, workshop de Ubuntu, que vai falar também da cultura africana e a cultura africana que temos aqui no Brasil, né? Ou seja, a herança africana que muitos de nós recebemos aqui no nosso país. E, olha lá, somos uma startup de impacto social focada na valorização da cultura negra e promoção da igualdade racial. Desde 2017, atendemos a mais de 4 mil turistas e mobilizamos uma comunidade com 20 mil pessoas em mais de 15 países interessadas em viajar com um propósito autêntico e transformador. Essa é a proposta de valor que a empresa faz para todos aqueles que acessam seu site, ou seja, a empresa está dizendo, olha, nós vamos levar você para viajar, porém garantindo que haverá uma viagem que o foco é a valorização da cultura negra e que nós estaremos, portanto, colocando aí em toda essa cadeia que produz o serviço, né, todos aqueles que fazem parte da cadeia de produção desse serviço, um pagamento, né, mais justo, há uma valorização desses trabalhadores que estão envolvidos com a oferta desse serviço, então por isso que eles chamam de impacto social, e acho que eu trouxe aqui também o mesmo exemplo. Então, vejam, eles trazem cruzeiros, um cruzeiro normal, né? Como a gente faz aí, cruzeiros nos destinos mais pertinho ou mais longe, mas um cruzeiro que o foco é a população negra, falam sobre samba enredo, te levam na Colômbia para conhecer um quilombo, o quilombo que são que tivemos muito aqui no Brasil, né? Como se fossem aldeias de herança africana, para ir para Salvador no dia de Iemanjá, para ver também a prática da cultura do axé, ou para fazer o caminho do Zumbi dos Palmares, né? Que há aí um território percorrido em São Paulo. Então, olha lá o pessoal que está participando. Vejam que, até pelas fotos, a gente vê são pessoas brancas e negras juntas, mas pessoas que estão interessadas de algum modo na cultura africana, né? Então tem que ter esse interesse, essa é a proposta de valor que a Diaspora Black traz para os seus clientes. Eu achei muito legal trazer esse caso, porque para ficar claro para vocês o que é a proposta de valor, né? A gente vai ver outros exemplos aqui mais à frente, mas vejam que o que eles estão fazendo responde àquela pergunta anterior, que é por que eu devo escolher aqui, né? Por que eu devo comprar o seu produto? Então, eles respondem lá, você deve comprar o meu produto, olha lá, você deve comprar o meu produto porque nós valorizamos a cultura negra e nós fazemos um trabalho que tem impacto social. Então, a sua proposta de valor, o caso da Diaspora Black, tem uma proposta de valor bastante clara e bem comunicada para o consumidor. Se a gente acessa o site, a gente vê que essa comunicação é bastante transparente em relação a como funciona todo o processo da oferta de serviço da diáspora, e isso é um caso bastante interessante por isso, né? Então, avançando aqui no nosso conteúdo,
Um outro exemplo, né, de proposta de valor, aí pensando um exemplo ficcional, né, que foi retirado ah, do livro que nos ajuda aqui, né, na condução dessa disciplina. Então, por exemplo, nossos clientes crescem geralmente entre 30% e 50% em relação ao ano anterior. Pensando aí uma consultoria de negócios para negócios pequenos e médios, né? Eles conseguem isso sem trabalhar 80 horas por semana e sem sacrificar suas vidas pessoais. Então, perceba que quando eu faço uma proposta de valor dessa, dizendo, olha, se você contrata a minha consultoria de negócios, eu te garanto que haverá um crescimento na sua empresa entre 30% e 50% em relação ao ano anterior, que é bastante ousado. E além disso, você vai trabalhar menos, né? Você vai trabalhar, não vai precisar trabalhar 80 horas por semana para garantir esse sucesso. Então, perceba que essa proposta de valor, obviamente, ela apresenta um aspecto que vai implicar num ganho financeiro, porque crescer em 30% e 50% é um crescimento que vai, né, que vai gerar um valor financeiro, mas a proposta está aí colocada especialmente a partir da oferta de que a pessoa vai ter mais tempo para si, né? Então, é um aspecto não financeiro sendo negociado como um grande benefício para o cliente, né? E o cliente vai enxergar esse benefício como um grande benefício para si, porque a gente sabe que para empresas de pequeno e médio porte, o tempo de gestão, né, o tempo que o dono fica ali cuidando do negócio é muito grande e então há um grande impacto quando a proposta de valor diz para esse dono de empresa que ele vai trabalhar menos para ganhar a mesma quantidade de lucro, né, a empresa vai continuar lucrando igual, quer dizer, mais, né, mais em 30 ou 50%, mas ele não vai precisar trabalhar tanto quanto ele trabalha hoje, né? Então a consultoria vai ajudá-lo aí com essa questão. Então vejam que a proposta de valor não precisa necessariamente apresentar ou fazer uma oferta de benefícios que sejam exclusivamente financeiros. Inclusive, a maior parte das propostas de valor que nós vemos hoje, né, dentro do processo da construção de valor dentro do marketing contemporâneo, está ligado a aspectos não financeiros, né? É claro que dizer que uma pessoa vai trabalhar menos é, e ganhar a mesma coisa, de certa forma, financeiramente, estamos dizendo que o valor hora dela aumentou, né? Ou seja, ela está trabalhando menos e ganhando mais, então o valor hora de trabalho dela foi acrescido, né? Mas o que eu estou tentando trazer aqui para vocês é que, de fato, como dono de empresa, esse dono de empresa está mais preocupado com qualidade de vida, né? Quando essa proposta de valor lhe atinge e ele acaba comprando essa proposta de valor. Bom, então, como que eu faço, né, para fazer uma oferta, para levar essa proposta de valor para o cliente? O que eu faço para garantir aí, minimamente, que a proposta que eu vou levar para o meu cliente vai funcionar como um canto para os seus ouvidos, né? É exatamente aquilo que ele gostaria de ouvir da empresa e que vai convencê-lo de que essa é uma boa proposta de valor, né? Então, as empresas usam a segmentação de clientes para identificar os diferentes mercados e os seus grupos de consumidores, né? As empresas vão ser mais bem-sucedidas quando elas desenvolvem diferentes propostas de valor pensadas para cada nicho de mercado. Então, obviamente, cada grupo de consumidores requer da empresa diferente proposta de valor, porque você faz um agrupamento de consumidores a partir de determinadas diretrizes que a empresa vai estabelecer, né, para agrupá-los por alguma questão que os conecta. Então, um grupo vai ser diferente do outro, portanto, é necessário fazer ofertas de valor diferente para um grupo. Então,
Vamos supor aí no campo das viagens de férias, vamos pensar que haverá um grupo que para eles o mais importante é, por exemplo, comprar o pacote mais barato que houver no mercado. Então, para esse grupo, eu preciso pensar uma proposta de valor que lhes garantirá que eu estou oferecendo o melhor custo-benefício, né? E aí você tem um outro grupo que para ele o mais importante é, por exemplo, a qualidade dos serviços prestados. Então, esse grupo talvez esteja mais disposto a pagar mais caro pelo mesmo produto, mas com a garantia de que o serviço terá muita qualidade. Para esse grupo, você faz outro tipo de proposta de valor, né? Então, vejam que a segmentação de clientes, né, funciona para que as empresas tenham acesso a esses diferentes grupos e que elas possam identificar o que é benefício para cada um desses grupos. A partir né, dessas conclusões que chegarão aí a partir dessa segmentação e na descoberta do que é benefício para cada um desses grupos, que a empresa pode estruturar a sua proposta de valor de uma forma mais competitiva, né, no mercado que ela está inserida. E a proposta de valor, então, leva para cada grupo de consumidores, né, ou consumidores em potencial, por que eles devem comprar aquele produto ou serviço. Né? A proposta de valor vai levar o discurso, né, as palavras, o argumentário de vendas, que vai convencê-los de que eles devem comprar aquele produto ou serviço da sua marca, da sua empresa, porque há um diferencial ali sendo colocado na hora desse argumentário, né? Ao se argumentar, ao responder essa pergunta do porquê eles devem comprar aquele produto ou serviço, você apresentará as razões, né, do porquê dessa escolha. A apresentação dessas razões é justamente a proposta de valor da tua empresa. Portanto, tendo uma vez a proposta clara, a empresa vai ter que desenvolver estratégias que suportarão a proposta de valor que foi apresentada para o cliente. Então, se eu digo, por exemplo, que eu estou fazendo a oferta do melhor custo-benefício, eu terei que negociar com os meus, eu terei que negociar com os meus fornecedores para garantir para esse cliente que ele vai comprar a passagem aérea com o menor custo possível com a minha empresa. Então, se esse mesmo cliente, se eu coloco isso como proposta de valor, e esse cliente faz uma pesquisa avançada do quanto custa aquela passagem aérea com outras empresas, essa proposta e percebe que há uma diferença de preço, que está mais barato em outras empresas, a minha proposta de valor cai por água abaixo, né? Porque eu não estou conseguindo honrar com aquilo que eu propus. Então, uma vez tendo essa proposta clara, as estratégias devem funcionar como suporte para esse argumentário. A proposta de valor vai servir como uma diretriz das estratégias de marketing da empresa, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo de proposta de valor da Amazon, que é low price, wide selection with added convenience, anytime, anywhere, que é preço baixo, uma grande seleção de produtos, né, adicionados de conveniência a qualquer tempo, em qualquer lugar. Ou seja, a proposta de valor da Amazon é dizer, você pode comprar conosco pelo preço mais baixo, com o maior número de produtos, a maior diversidade de produtos que há, e com a maior conveniência, em qualquer lugar, a qualquer tempo. Funcionamos 24 horas por dia. E se você vai verificar isso no site da Amazon, você vai encontrar de fato, se você faz uma pesquisa de valores, um livro, por exemplo, pelo menor valor possível daquela categoria, né? E com as conveniências todas que a Amazon tem, como, por exemplo, entrega em até 2 horas nas capitais, entrega em até 24 horas, entrega agendada, rastreamento da entrega. É uma empresa pensada aí, gigante, né, da logística, e que traz realmente muitos benefícios, né, traz uma proposta de valor bastante agressiva aí para os consumidores.
Agressiva em termos de competitividade, né, não que seja agressiva para os consumidores. E eu trouxe aqui como último exemplo desse nosso primeiro bloco, uma experiência que eu mesma tive a oportunidade de 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 ter recebido convite, né, e participei dessa experiência, que é o jantar no escuro, que a gente pode ver aqui do lado esquerdo da tela, que é uma experiência bastante interessante. Você paga um valor cheio por um jantar completo, você leva uma companhia, né, que pode ser um colega ou um companheiro ou companheira, e a experiência acontece em algum grande restaurante da cidade de São Paulo, e as pessoas entram no restaurante, recebem algumas orientações de como vai funcionar o jantar, e são vendadas, né, para participarem desse jantar, vendadas, ou seja, elas não enxergam nada. O ambiente também é bastante escurecido, então mesmo que você dê uma levantadinha ali na venda, eu fiz isso, tá tudo tão escuro que não é possível enxergar quase nada. E é um jantar à luz de velas, com experiências sensoriais, né, olfativas, então você é orientado a cheirar as coisas que vai comer. Muitas vezes não, você come só com as mãos, né, porque é difícil manusear, já é difícil sem com a luz acesa, né, com ela apagada fica mais difícil ainda. Manusear os alimentos, você come com as mãos, então não tem garfo e faca. Em alguns momentos, se quem você levou aí no jantar for um companheiro, uma companheira, você pode solicitar que ele te ajude com o manuseio dos produtos, né? Você pode passar alguma coisa na mão do companheiro, então envolve também uma experiência de toque, né? E tem uma música fica tocando ali, às vezes eles passam uns negócios na sua, né? Podem passar umas coisinhas no seu corpo, é, às vezes é só uma pluminha, alguma coisa assim, né, mas que vai incentivar a despertar os sentidos, e você faz uma refeição completa, é simples assim, tem gente de todas as idades. Quando eu passei por essa experiência, tinha uma pessoa bem idosa, né, tinha um casal idoso lá, e tinham casais jovens também, de todo tipo, né? Assim como tinham também duplinhas lá que não eram exatamente casais, né? Eram colegas e tal. E aí você come entrada, refeição principal, sobremesa, petiscos e tal. Experimenta diferentes bebidas alcoólicas ou não, dependendo de se você quer. Você tem opções veganas, vegetarianas, né? Tudo isso a depender das características que lhes são próprias. Então, é uma experiência bastante interessante. Quem quiser, procura aí no Google, que vai saber um pouco mais sobre ela. Mas a proposta de valor é bastante interessante e ela foi pioneira na cidade de São Paulo. E aqui logo mais abaixo a gente tem as roupas da marca Cyclo, ou Ciclo, que são roupas feitas a partir de um processo de reciclagem, né? Então, também considerei bem interessante para isso tudo que nós estamos falando de proposta de valor, né? Então, se você pensar uma roupa que foi produzida a partir de uma cadeia que também é pensada como que entrega, então, como valor principal o fato do produto ter sido manuseado no processo de reciclagem, né, envolvendo vários atores sociais e tudo mais, isso também é uma proposta de valor bastante interessante para o consumidor, que vê isso como, como um valor agregado, né, para a sua marca. Bom, pessoal, então vou chegar ao fim do primeiro bloco e a gente então se encontra lá no segundo bloco da aula de hoje, do dia 25/5 de 2020. Agradeço quem chegou até aqui. Um abraço. Olá, alunos e alunas da pós-graduação em Finanças e Controladoria. Estamos aqui para o nosso segundo bloco da aula do dia 25/5 de 2020. É um prazer estar com vocês. Eu agradeço mais uma vez a companhia de todos vocês nessa disciplina. E a gente vai partir, então, para a nossa última aula, né, dessa disciplina, que foi pensada em 3 aulas, e que nós conseguimos passar pelos temas mais relevantes da disciplina. Então, eu pretendo agora fazer um encerramento com vocês dos conteúdos que foram planejados para nós e que nós possamos, portanto, ter aí
pelo menos de uma forma introdutória, no entanto, pensada a partir dos pontos estratégicos do marketing empresarial, para que vocês possam todos ter contato com o marketing, aqueles que já tiveram de maneira introdutória, tiveram a chance da gente falar um pouco sobre o ponto de vista estratégico, e para aqueles que vieram de outras formações, que puderam ter contato com o marketing de uma maneira mais estrutural, de uma maneira mais pensada a partir das diretrizes, né, dos princípios de marketing e dos exemplos, que são muitos do universo mercadológico, são muitas as marcas com as suas estratégias. Então, essa disciplina foi pensada dessa forma e acredito que conseguimos avançar nesses 3 encontros, né, com aquilo que era de mais importante da disciplina. Então, esse é o nosso último encontro. Eu espero que vocês tenham gostado dessas 3 aulas e caso tenham alguma dúvida ou alguma sugestão, meu e-mail sempre fica aí à disposição de todos vocês. Pessoal, então, no primeiro bloco eu resolvi a questão da colega de classe de vocês, falei um pouco sobre o ciclo de vida dos produtos e entramos, portanto, numa questão que é bastante importante para o marketing, que é a proposta de valor, né? Essa questão ela é relevante para todos e, portanto, acho que a gente deve continuar falando um pouco mais sobre ela, para que vocês tenham muito claro o papel do marketing em relação a como ele se estrutura a partir de uma diretriz que pensa valor, né? Então, muitas vezes a gente fala sobre o marketing, muito debruçado em relação às metas e aos objetivos, ou as estratégias que fazem com que as metas e os objetivos sejam alcançados, mas pouco se fala, de fato, aí, sobre a questão da proposta de valor, né? Que é o ponto mais importante, nevrálgico, né? Ou seja, aquilo que sustenta a proposição mercadológica da empresa. Então, a gente precisa conhecer bastante para poder falar sobre isso. Vamos então aos nossos slides, né? Vou aqui dividir a tela com vocês. Vamos passar pelos pontos que nós vimos. Esses são os slides da aula passada. Finalizamos a aula passada com esses exemplos, né? E agora vamos pensar um pouco sobre as atividades gerenciais, né? O desenvolvimento de objetivos e as estratégias organizacionais pensadas a partir desse ponto central, que é a proposta de valor para o cliente, né? Então, aqui eu trouxe um apanhado das atividades que envolvem aí a gestão da atividade mercadológica, né? Só tirar aqui da tela, está atrapalhando um pouquinho. Portanto, fazer a gestão da atividade mercadológica requer uma série de planos, né, de ações do gestor e de toda a sua equipe, obviamente, que vai implicar em 5, na verdade 6 pontos aí, mais especificamente o que faz, né, o que comporta aí a gestão de marketing na empresa. Então, quando a gente pensa em marketing empresarial, estamos, na verdade, também refletindo, né, pensando quais são as atividades principais feitas pelo gestor de marketing no ambiente empresarial. Então, se a gente pensa no primeiro tópico aqui, pensando esse quadro riquíssimo que nós retiramos do livro do Las Casas, é um quadro que busca, resumidamente, trazer, então, o que faz cada uma dessas áreas, né, que são as áreas que, na sua totalidade, vão compor as áreas que fazem as atividades ligadas ao marketing. Então, em termos da área que cuida das informações de marketing, nós temos aí o planejamento de testes mercadológicos,
que vão ser justamente os testes que buscam verificar o desenvolvimento de um produto e a sua performance nos locais de venda, o comportamento consumidor, né? São testes que você aplica para, por exemplo, descobrir como que o consumidor faz o uso do produto, quais são suas preferências no momento de decisão de compra, que mudanças que você pode fazer no ponto de venda de um produto e que podem impactar no aumento dessas vendas, ou quais questões que tem no ponto de venda do produto que impedem a, a pessoa de levar o produto. Isso pode ser, obviamente, um ponto de venda físico, uma loja física ou uma loja virtual. Vamos pensar, no caso das lojas virtuais, uma questão que eu vi se alterando bastante depois de um tempo. Eu acompanho as lojas virtuais há algum tempo, porque dei aula de marketing online durante um tempo numa universidade, então eu acompanhava aí o avanço das lojas virtuais e as suas alterações, né, pensadas para o consumidor. Então, um ponto que eu percebi que mudou bastante foi, por exemplo, a questão do carrinho de compras. Então, quando o consumidor acessa o site da empresa e faz ali, né, vai acumulando a quantidade de produtos que ele deseja. Antes você, quando voltava a fazer a compra, aquele continuar a compra, muitas vezes a partir de caiu sua internet ou você erradamente fechou o site, entrou em outro site, você retornou, o carrinho era esvaziado. Isso fazia com que muitos clientes deixassem de lado a compra que havia sido escolhida e resolvessem seguir comprando novos produtos ou até mesmo desistissem da compra. Bom, pensando a partir disso, as empresas passaram a entender que o carrinho que estivesse com produtos já comprados, né, estou falando do carrinho o carrinho virtual, né, quando você faz as compras no ambiente virtual e você vai escolhendo os itens que deseja, o seu carrinho de compras vai sendo acrescido desses itens, né. Então, antigamente, quando você fazia uma compra e algo acontecia com o site, quer seja você mesmo clicando, fechando o site de maneira não intencional, ou uma queda da internet, da rede de internet na sua casa, né, ou qualquer outra coisa, acabou, por exemplo, a alimentação da bateria do computador, o carrinho esvaziava e você tinha que refazer todo o processo de compra novamente. Isso implicava muitas vezes na perda da compra. O cliente apenas ficava frustrado e não queria refazer esse processo todo novamente, portanto, acabava desistindo do seu carrinho de compras, o que fazia com que a empresa perdesse uma venda que poderia ser muito importante, né, para a empresa. Quer dizer, toda venda é importante quando você faz, conglomera ali todas as vendas, todas elas são importantes. Portanto, isso mudou, né, a partir de testes mercadológicos, as empresas com lojas virtuais, as maiores, obviamente, porque isso requer um pensamento aí de recursos tecnológicos que tem custo para a empresa. Então, as empresas passaram a observar que isso acontecia e mudaram a sua estrutura, passando a oferecer carrinhos que guardavam os itens que foram selecionados, mesmo que qualquer coisa acontecesse, inclusive a própria desistência do consumidor de comprar aqueles itens, né? Então, os carrinhos eram mantidos. De tal forma que, muitas vezes, isso acontece até hoje, quando você faz a compra dos itens, mas não faz o pagamento, ou seja, não realiza a finalização da compra, muitas vezes a loja avisa o cliente por e-mail, de que ele deixou ali os itens no seu carrinho de compras e que ele deve, portanto, voltar para o site para continuar realizando as suas compras, enfim. Você recebe aquele e-mail ainda por 2 ou 3 vezes, até que a empresa para de fazer esse disparo, de e-mail relembrando da compra. Então isso faz parte das informações de marketing, né. Esses testes mercadológicos estarão aí
na alçada de quem estiver, quem pertencer ao departamento de informações de marketing. Então, cabe, portanto, também a essa área observar e analisar comportamentos do consumidor, né? Tem um caso que eu acho bastante interessante também, no Brasil, que foi a chegada do Omo, né, no Brasil, na sua versão líquida. Os brasileiros estavam muito acostumados a usar na máquina de lavar o sabonete em pó, desculpa, o sabão em pó. E quando chegou no Brasil a proposta do sabão líquido, né, houve bastante resistência por parte do consumidor e, através de pesquisas de comportamento, a empresa descobriu que aquele ou aquela, aquele indivíduo que operava a máquina de lavar, quando colocava o sabão líquido, algo acontecia que a pessoa não sentia que a roupa estaria de fato sendo limpa, porque o sabão em pó dava uma certa aparência de que, eh, por ser um produto de maior volume, quando você derruba ele dentro da máquina de lavar, havia uma impressão de que o sabão líquido não faria o mesmo, não teria a mesma performance, né, em termos de limpeza, quando comparado ao sabão em pó. Então houve uma resistência, né, por parte dos consumidores, de optarem pelo sabão líquido ao invés do sabão em pó. Então, a gente teve que ser educado, né, para fazer a opção pelo sabão líquido, uma vez que ocupa menos espaço. Você pode apelar pelo sabão concentrado, né, que também ocupa embalagens menores e tem o mesmo tipo de performance do sabão granulado, né? Então, vejam que uma série de questões que envolvem comportamento consumidor foram analisadas aí, né? Cabe também ao setor de informação de marketing analisar, interpretar informações rotineiras, né? Então, quais são essas, né? Os dados de venda, a entrada e saída, né, de produtos, então também observar aí a questão do estoque, né, de produtos, porque essas informações podem ser muito importantes para a área de vendas, para a área de marketing como um todo, que podem utilizar essas informações para pensar as suas estratégias, para acompanhar a performance dos seus produtos, né, para definir novas estratégias para, por exemplo, fazer uma melhor gestão do estoque da empresa. Então, ah, eh, esses dados que são obtidos a partir do departamento de informações de marketing funcionam para essa série de possibilidades que podem vir aparecer, a surgir aí para a empresa quando utilizadas da melhor forma, né? Então vejam que cabe também a informações de marketing, essa área mercadológica, efetivar os testes de mercado, que são justamente é justamente aquele momento em que se decide quais praças que o produto será distribuído e como é a performance do produto em cada uma dessas praças, né? A isso chamamos de testes de mercado. Isso pode acontecer numa versão menor, né, e controlada, por exemplo, em empresas de pesquisa de mercado. Não sei se algum de vocês já teve a chance de participar, eu já participei de algumas. Um grupo de consumidores é convidado, e muitas vezes convidado com a troca, né, de um pagamento simbólico pela sua participação, pode variar aí os valores. E aí você é chamado numa empresa, e aí, por exemplo, eles colocam o produto numa mesa e observam o comportamento do consumidor diante do produto, né? Vai depender muito, obviamente, qual a intenção da pesquisa, que pode ser desde observar como é que os clientes falam sobre aquele produto, o que falam, como pensam, ou pode ser, de fato, observação do cliente no uso do produto, né? Como é que ele usa o produto e tal. Então, a efetivação desses testes de mercado cabe a essa área aí chamada informações de marketing, né? Além disso,
para analisar as oportunidades, né, do mercado, a partir dessas informações que a empresa vai juntando, né, e podendo também fazer um banco de dados de tudo que a empresa tem de informação, poder traçar perspectivas a longo prazo, seria também uma área que visa as oportunidades que ainda surgirão, né? Enfim, providenciar informações para a administração, para que toda a cúpula da empresa possa tomar as decisões mais adequadas mediante as informações que são necessárias para a tomada de decisão, né? Então, é uma área bastante importante, assim como todas, mas efetivamente é a área que carrega as informações da empresa, né? E que tem isso como a sua principal atividade. Vejamos outras. Bom, a área de produto, né? Também uma área de extrema importância para a empresa, é a área responsável por desenvolver e testar os novos produtos, né? Então, todo aquele processo de desenvolvimento de produtos que nós passamos lá no começo dessa disciplina, ela está responsável por fazer todo esse processo do desenvolvimento do produto, né? E também por modificar os produtos atuais. Então, vejam que é a área que muitas vezes dialoga com o consumidor, né? Ou pelo menos faz esse trabalho em conjunto com a área de informações de marketing, para pensar modificações dos produtos que visem deixar o produto mais de acordo com a expectativa dos clientes, alavancar vantagens competitivas interessantes para a empresa, né? Eliminar produtos que não satisfaçam os consumidores e que, portanto, devem ser tirados aí do agrupamento de produtos da empresa. É a área responsável pela formulação das políticas de marcas, uma questão muito importante para a empresa, que é a sua política de marcas, né? As diretrizes de cada marca, de produto que a empresa tem, ou seja, como que cada produto vai conversar com os seus clientes, né? Que questões simbólicas cada produto vai levar para os clientes, como é que vai se dar esse diálogo com o cliente, isso é formulação de política de marca, né? Desde tudo que envolve gestão de marcas, né? Desde o desenvolvimento da marca, qual será a sua identidade, quais características a marca vai ter, qual vai ser o seu posicionamento no mercado, como que ela vai dialogar com o consumidor, enfim. Isso tudo que a gente vê como consumidor, inclusive, né? De outro lado, ela também, a área de produtos, busca criar garantias, né? Pensar na forma de cumprir as garantias, vai planejar a embalagem, vai ser responsável também por qualquer alteração de embalagem que venha a ser demandada por parte dos consumidores ou exigida por órgãos regulamentares, enfim. Isso também vai incluir, então, o planejamento de materiais, que é uma parte bem sofisticada da área de produtos, porque o planejamento de materiais implica em muitas tomadas de decisão a respeito dos produtos que serão essenciais para a produção do seu produto, né? Inclusive, a depender da sua estratégia, a empresa pode buscar por produtos alternativos, pelos produtos mais sustentáveis, né? Então, essa área de planejamento de materiais, ela é muito importante, envolve a larga experiência em pesquisa e desenvolvimento, que a maior parte das empresas tem, né, a sua área de pesquisa e desenvolvimento, que é uma área pensada aí muito mais para o planejamento de materiais, né? Seus tamanhos, suas formas, cores, desenhos, né? É uma área super excitante, né? Quando a gente pensa em desenvolver um novo produto para o mercado, em pensar a partir é, desde o começo da sua embalagem. E aí eu deixo uma dica, infelizmente o YouTube, por questões de direitos autorais, não permite que eu mostre aqui para vocês nessa nossa aula, mas
uma dica que eu dou de um vídeo super legalzinho para a gente entender como se desenvolve um produto. Esse é um videozinho sobre embalagem. Se vocês clicarem no Google ou no YouTube, embalagem Natura Soul, né? Para quem conhece a linha Soul da Natura, deve ter já visto que a sua embalagem é uma embalagem totalmente descartável, né? Você consegue utilizar o produto que tem dentro da embalagem até o fim, consegue tirar a totalidade do produto, porque ele é um produto feito em formato de gota, de um material que você consegue apertar, né? Você, enquanto consumidor, consegue apertar até o fim para tirar o produto que tem dentro, né? Isso, a gente que usa shampoo sabe que muitas vezes o resíduo, shampoo, quando ele acaba, fica um resíduo muito grande lá dentro, né? Então você não consegue usar a totalidade do produto. E isso foi pensado em termos de embalagem pela Natura, pela empresa Natura, para poder melhorar a utilização, né, do produto até o fim. E também, esse vídeo do Natura Soul vai falar um pouco sobre o planejamento de materiais da empresa no desenvolvimento dessa embalagem do Natura Soul. Então é um caso, né, do Natura Soul, e vocês vão ver que foi pensado a questão do formato de gota, como é que foi pensado o uso do papel, todas as etapas aí de desenvolvimento da embalagem está apresentada nesse vídeo que está disponível no YouTube para vocês, se vocês tiverem a curiosidade de entenderem ou de, né, conhecer o desenvolvimento de um produto. É um vídeo que eu sempre indico aos alunos e que é curtinho também, então vale a pena assistir. Bom, de outro lado nós temos então a área mercadológica que vai pensar preço, né? E aí vocês, uma parte de vocês que estão aí na área de finanças, sabem que é uma questão bastante delicada para as empresas, né? Que é formular a sua política de preços, que vai implicar toda a estratégia também da empresa, né? Porque a área de preço vai determinar os métodos, né? Quais métodos serão utilizados na determinação de preços, né? A escolha desses métodos é muito importante e deixa as empresas de cabelos em pé, né? Quando pensam a formulação de preços, porque envolve uma série de áreas parceiras, né, que vão fazer o controle, portanto, desses preços, os preços promocionais, preços de ponta, determinar os descontos para os tipos de compradores, né, toda aquela bagunça que a gente sabe que acontece lá na ponta de quem vende, quando faz né, quando mexe bastante com esses preços para conseguir não perder o cliente, né, não perder a oferta de compra. O estabelecimento, portanto, das condições e prazo de vendas, isso tudo é determinado pela área de preço, também chamada pricing, né? A área de pricing. E análise do preço dos concorrentes, né? Porque a empresa também não pode ficar, não pode se colocar como uma empresa completamente míope para o que acontece no mercado, que ela faz parte, que tem os seus concorrentes, que praticam determinados valores e que claramente os seus consumidores farão essa comparação de preços entre todos os concorrentes do mercado, né? Então, é uma área que carrega bastante responsabilidade também na empresa e por isso ela é tão importante. Quanto à área mercadológica, distribuição, né, é o P de praça, também chamado de trade, e que é uma área que pode ser, inclusive, a área estratégica da empresa, se esse for o modelo de negócio da empresa. Cabe, portanto, à área de distribuição, a análise dos vários tipos de canais de distribuição, né? Ou seja, onde eu quero colocar o meu produto, por que faz sentido colocar o meu produto em determinadas praças em detrimento de outras, né? Quais praças eu quero escolher, por quê? Então, cabe à área de distribuição tomar essas decisões relacionadas aos canais de venda, desenvolver esses canais, ou seja, ampliar a participação desses canais,
dar ferramentas para que esses canais performem de forma positiva, né? Que ferramentas são essas? Bom, pode ser desde questões de arquitetura de marca, merchandising e tudo isso vai implicar também a distribuição, como quem, né, a área de relacionamento mesmo com esses intermediários, que pode implicar inclusive num programa de oferta de benefícios àqueles que vendem o nosso produto e que intermediam a venda do nosso produto, né, os distribuidores, redistribuidores, que podem, por exemplo, receber percentuais na venda do nosso produto ou bônus por meta, né, do nosso produto. Então, a distribuição também é uma área mercadológica muito importante para a empresa. Também essa área, né, que estabelece centros de distribuição, então a escolha dos centros de distribuição, né, da onde parte todos os produtos, os CDs, e essa escolha também impacta na estratégia da empresa. Se você for pensar em empresas que trabalham, bom, hoje com a quarentena estamos muito exclusivamente trabalhando com empresas que fazem entregas online, né? Ou todas que antes não faziam estão correndo para fazê-lo, né? Para atender a demanda que cresceu de forma exorbitante por produtos que sejam entregues de forma, quer dizer, pelas compras online, produtos que sejam entregues em casa, né? Então, a escolha dos centros de distribuição, que facilitam a entrega desses produtos, né, de forma mais rápida, ela é uma decisão estratégica, né? Acho que a empresa Magazine Luiza tem um caso muito interessante sobre distribuição, que está também disponível na internet, inclusive no próprio site, né, institucional da empresa, falando como a alteração dos pontos principais dos seus centros de distribuição alterou completamente a performance de vendas da empresa, né? Porque ao estabelecer centros de distribuição melhores localizados, eles puderam atender a demanda de uma entrega mais rápida, sempre pensando com entregas com veículos próprios, então toda uma estratégia pensada nos canais de distribuição. Quem também tiver interesse, eu posso indicar para vocês onde estão essas informações. Também cabe essa área, então, formular e implantar procedimentos para manuseio interno de produtos, né? A própria gestão dos canais em termos de manuseio e empacotamento dos produtos, controle de estoque, né? A análise dos métodos de transporte, porque quando você não trabalha conjunto com a área de distribuição, não é tão claro o quanto a empresa pode ganhar, até por alterações na embalagem que vai implicar numa maior quantidade de produtos na sua paletização, por exemplo, no seu transporte, quantos produtos cabem na caixa, né? Então, dependendo do tipo de embalagem que se tem, você perde espaço no transporte do produto. Se você transporta uma grande quantidade o volume for grande, isso vai trazer impactos para a empresa, né? Então, decisões que parecem que não impactam em nada, as áreas são sempre interrelacionadas, né? Qualquer alteração lá no produto vai impactar preço e distribuição e as demais áreas, né? Assim que funciona. A empresa ela tem uma forma de existir que é interrelacional, né? Portanto, também cabe a essa área minimizar os custos de distribuição, ou seja, fazer com que o canal funcione mais com menos, né? Analisar as possíveis localizações para a fábrica, lojas ou outro estabelecimento. Então, vamos pensar que tem empresas que, mesmo depois que já estão estabelecidas em determinados bairros, optam por sair daquele bairro e ir para outro, onde talvez tenha isenção fiscal, o espaço seja melhor aproveitado, enfim. Tudo isso é pensado pela área de distribuição. Já a área de promoção, né, mais bem conhecida aí pela turma do marketing, busca, portanto, implantar objetivos de promoção, né, para a área de promoção, para a área que envolve
toda a comunicação, publicidade, promoção de vendas, né? Há determinados objetivos que são estabelecidos para aquela área, assim como as outras áreas que nós comentamos aqui, também haverá os objetivos específicos para cada uma dessas áreas, com a determinação de acompanhamento de performance, né, para cada um desses departamentos que visam a gestão mercadológica da empresa, né? Então, a área de promoção também é responsável por determinar os mais importantes tipos de promoção. Então, essa é a área que vai selecionar e programar as mídias, por exemplo, né? Ou determinar quais ações são mais efetivas para a empresa, em que momento elas devem ser feitas, qual será o calendário promocional da empresa, né? Em que momento que se lançam eh, as ações que são já planejadas para o ano, ou ações que podem ser, inclusive, aproveitar-se das oportunidades que surgiram naquele momento, né? Então, um exemplo assim, não é nem um exemplo material, mas se a gente pensar, às vezes sai um desses memes aí na internet que estoura, e na mesma semana alguma marca se apropria do meme, faz alguma coisa parecida, ou dialoga com aquele meme. Isso tudo foi pensado para poder aproveitar uma oportunidade de mercado que surgiu, e realmente programar as mídias para responder a essas viralizações que muitas vezes acontecem de forma espontânea, né, na internet. Então é uma área que também está responsável por desenvolver mensagens publicitárias, né? E aí isso significa que essa área vai decidir qual discurso será usado para comunicar-se com os clientes, né, com os consumidores, que tipo de mensagem a empresa leva para esses consumidores nos seus comerciais, na sua publicidade, né? Quer seja a publicidade que acontece na televisão, no rádio, na internet ou nas revistas, né? As mensagens publicitárias como um todo, como que a empresa se comunica, qual é a sua diretriz de marca, né, para comunicar-se com seus consumidores. Cabe também, então, a essa área medir a eficiência do comercial, há uma série de ferramentas para que seja possível medir o quanto aquele comercial impactou ou não o consumidor que assistiu o comercial, né? E quanto que isso representa em vendas depois, se houve um aumento de vendas ou não houve, se o aumento de vendas tem relação com o comercial que foi exibido em horário nobre na novela, por exemplo, né? Cabe também essa área recrutar e treinar o pessoal de vendas, toda a prática de treinamento de vendas para a equipe, né? Para a equipe de vendas ou para o público interno da empresa, até mesmo para os seus distribuidores e redistribuidores, porque muitas empresas se responsabilizam também no desenvolvimento profissional, né, dos trabalhadores que estão envolvidos com os canais de distribuição, então a área de promoção fica responsável por isso também. Estabelece os territórios de vendas, né, planeja e implementa programas de promoção de vendas, né, programas como, por exemplo, o vendedor do ano, quais tipos de bônus extras será dado para vendedores, quais serão os mecanismos que serão utilizados para a mensuração desses resultados, ou quais ferramentas serão desenvolvidas para conversar com esses funcionários da empresa a respeito das promoções, a respeito das metas de vendas, né? Então, toda a parte de promoção de vendas para funcionários também está a cargo da área de promoção. E também outras ações promocionais para o público em geral, como a amostra grátis, né, distribuição de amostra grátis, distribuição de cupons, de displays, que são aqueles totens que nós encontramos em várias localidades, né? Pode ser, inclusive, aquela televisãozinha que tem dentro de alguns elevadores, aquilo funciona como um display também, né? Ou seja, leva mensagem publicitária para muitas localidades. Tudo isso a gente chama de display. Também é responsável pelos concursos, né? Concursos de vendas,
propaganda cooperativa ou para preparar e disseminar releases de publicidade, né? Que são aqueles releases que muitas vezes estão colocados de forma mais camuflada nas revistas, né? É uma área muito importante e que é responsável por toda a comunicação, né, da empresa com os stakeholders da empresa, né? Todos aqueles que estão envolvidos de algum modo no business, no negócio da empresa. Por fim, né, chegamos então à área de atividade mercadológica, que é própria da administração de marketing. A essa área cabe as atividades estratégicas, né, como, por exemplo, estabelecer objetivos de marketing, né, a empresa tem os seus objetivos estratégicos de forma institucional, mas a área de marketing tem objetivos específicos para o marketing, né? Então é preciso que se estabeleçam esses objetivos para posteriormente planejar-se as atividades de marketing destinadas a cumprir com os objetivos de marketing que foram estabelecidos na primeira etapa. Também cabe essa área a coordenação, né, e a integração das atividades de marketing, que são muitas, né? Então, por exemplo, a administração de marketing vai olhar de cima para todas as áreas de atividades mercadológicas da empresa, observar a sinergia dessas áreas ou o que precisa ser né, realinhado, por exemplo, como que as áreas podem ter uma comunicação mais efetiva, né, interdepartamental, quais são as atividades que serão realizadas para que essas várias áreas conversem entre si e tragam os seus principais achados, né, para a baila, para a discussão, como é que uma área pode trazer insights, né, ou seja, insights são algo como achados mesmo, né, descobertas que podem ajudar a outra área a melhorar alguma questão da sua área ou insights que tragam oportunidades de negócio, né? Enfim. E, além disso, também é uma área responsável por coordenar e integrar as atividades de marketing, motivar as pessoas responsáveis, né, com a execução do plano, porque essa é uma área que vai ser responsável pelo desenvolvimento de um plano de marketing, né? Toda empresa trabalha com planos de marketing que vão deixar muito claro ali quais são os objetivos de marketing da empresa e quais serão as ações que a empresa tomará para atingir os objetivos, né? E, portanto, se há um plano de marketing, é preciso avaliar e controlar o desempenho das atividades de marketing, que é a última etapa quando pensamos no plano de marketing, né? Que é a avaliação de desempenho das atividades, a avaliação ponto a ponto do que está sendo feito em termos mercadológicos, né? Do que foi decidido para aquele ano ou até um pouco mais de um ano. Então vejam que no final das contas todas essas áreas contribuem de uma forma muito importante para a empresa. E quanto mais essas áreas conseguem estabelecer diálogo entre si, trazer os seus insights próprios, do seu know-how especializado, né, para as outras áreas, a empresa funciona com toda a sua potência aí quanto mais essas áreas dialogarem entre si, mais a empresa vai conseguir ter expertise na administração de marketing muito superior às suas concorrentes, né? O que acontece na prática é que muito dificilmente as empresas conseguem estabelecer um bom diálogo interdepartamental, ter trocas efetivas em relação às boas práticas, né? Aprendizados organizacionais que funcionam para as outras áreas. Então, esse diálogo, ele muitas vezes é comprometido por questões de má gestão, de má gestão em todos os sentidos, má gestão da informação, má gestão dos recursos humanos, né? Cultura da empresa, tudo isso vai influenciar o quanto a empresa se beneficia ou não das informações que são retiradas aí do expertise de cada uma dessas áreas. Tá legal, pessoal? Bom, espero que vocês tenham acompanhado até aqui. Então,
a empresa, portanto, vai determinar os seus objetivos, né? Então eu tenho aqui eu trago aqui o que são, né? O que é desenvolver objetivos, né? Eu quero que vocês tenham claro aí o que é desenvolvimento, o que é um objetivo. Então, o objetivo é aquele lugar que a empresa quer chegar com os resultados que pretende alcançar em um espaço de tempo previsto, né? Então, dentro de um espaço de tempo que foi previsto pela empresa, a empresa quer obter algum resultado. A isso ela chama objetivo. Então, os objetivos sempre têm que ser, em primeiro plano, objetivos realistas, né? Eu não posso abrir a minha mini loja agora, amanhã, aqui no bairro onde eu moro, que é Pinheiros, e com o objetivo de eu quero ser a loja, a principal mercearia da região de Pinheiros em um ano, né? Então, tem que ser algo realizável e mensurável. Tá? Então, por exemplo, aumentar as vendas em 2% até o fim do ano corrente. Esse é um exemplo de um objetivo organizacional que é realista. Claro que ele é ficcional aqui, né? Ele é fictício, mas ele é realista e mensurável. É possível aumentar as vendas de um comércio, né? Ou de um serviço, etc., em um ano, né? No ano corrente. Esse é um objetivo realista. E para que servem os objetivos? Então, os objetivos nos ajudam a guiar e motivar os funcionários da empresa e a fornecer dados para o acompanhamento dos gestores, né? Esses dados que os objetivos estabelecem, então, se a gente fala que vai aumentar as vendas em 2% em um ano e a gente não atinge, por exemplo, isso fornece para os gestores da empresa, fornece para eles a informação de que algo está acontecendo, que não foi possível que a empresa atingisse aquele objetivo que parecia, por fim, ser tão pouco audacioso, né? Então, os objetivos de marketing devem ser consistentes com os objetivos institucionais e de negócios da empresa. Então, esses objetivos devem comunicar-se entre si e não podem ser objetivos que estejam, por exemplo, cada um indo para lados diferentes, né? E aí, se a gente pensa nos objetivos, obviamente vamos pensar também nas estratégias, né? Porque é disso que estamos falando aqui. Opa, entrou um negocinho aqui. Deixa eu só mudar a tela, porque eu vou precisar que a tela esteja desobstruída aqui depois. Bom, lembrando que essas informações aqui desses últimos slides, eu extraí a maior parte das informações do livro do Michael Porter, What's Strategy? Então, quem tiver interesse aí, né, traduzindo português, o que é estratégia? Quem tiver interesse, é um artigo que está na revista Harvard Business Review. É um artigo super interessante sobre estratégia, né? Ele está em inglês, então para os leitores aí bilíngues, eu aconselho fortemente a leitura desse artigo, porque sempre nos ajuda a entender uma visão estratégica dos negócios, né? E os artigos da área de administração, de marketing, são sempre muito mais simples do que das demais áreas de humanas, né? Então, o que o Porter vai nos apontar aí é que, bom, formular estratégia, é preciso pensar que a eficácia operacional não é uma estratégia. Então, se você tem uma empresa que é bastante eficiente operacionalmente, isso significa que a empresa realiza atividades similares, ou seja, as atividades que todas as outras empresas realizam, de uma forma melhor do que os concorrentes. Então, por exemplo, lá pode ser que a empresa esteja utilizando melhor os insumos, pode ser que a empresa esteja reduzindo os defeitos na produção do produto, pode ser que a empresa esteja desenvolvendo produtos melhores ou com mais tecnologia no seu processo produtivo ou no seu produto, enfim. Essa é uma eficácia chamada eficácia operacional. No entanto, o que chamamos aqui de posicionamento estratégico, né? Que estamos falando de formulação de estratégias, é a realização de atividades diferentes dos concorrentes ou semelhantes, porém realizadas de formas diferentes e não realizadas de forma igual, porém melhor.
Então, uma coisa é você fazer a mesma coisa que o concorrente faz, mas você fazer um pouquinho melhor que ele. Outra coisa é você fazer algo completamente diferente do que o concorrente faz, né? Um posicionamento estratégico implica em você fazer algo completamente diferente do que o concorrente faz. Então, vejam que estamos falando de coisas diferentes quando pensamos em formulação de estratégias. Isso nos leva opa, eu vou abrir aqui. Isso nos leva, deixa eu diminuir minha foto aqui. Isso nos leva para superar os concorrentes, exige estabelecer uma diferença e mantê-la, né? Então, se eu quero superar os meus concorrentes, eu preciso estabelecer uma diferença competitiva e manter esse diferencial competitivo até o fim, né? Para que a empresa se mantenha sustentável, eu tenho que continuar sendo diferente, né? Por outro lado, eu preciso preciso criar uma proposta de valor ao cliente e criar um valor comparável, ou seja, eu forneço ao cliente algo igual ou melhor ao que já existe no mercado, na categoria que eu estou participando, porém com custos mais baixos, para que eu possa ser beneficiado dessa oferta enquanto empresa, né? Havendo aí um alargamento das margens. Então, isso é a formulação de uma estratégia. Agora, formular estratégia, né, é pensar que a estratégia, vai se basear em atividades singulares. O que isso significa? Bom, a estratégia competitiva tem a ver com ser diferente. Implica na escolha de um conjunto de atividades que juntas apresentam um mix único de valor, né? Eu então escolho um conjunto de atividades que, quando eu entrego essas atividades para o meu consumidor, ela é vista como um mix único de valor daquela marca que é a minha marca, né? Então, você tem aí três fontes, três posições estratégicas que vão emergir de três fontes diferentes, né? A primeira delas é a questão da variedade de produtos e serviços da empresa. Então, a escolha da variedade de produtos e serviços que a empresa tem. A segunda dela é a necessidade dos clientes. Então, eu vou servir a maioria dos consumidores ou vou atender a todas as necessidades de um grupo específico, né? Vou trabalhar com um nicho de mercado, porém atendendo a todas as suas necessidades. Tenho que escolher, né? Se eu vou servir a maioria, significa que muitos deles não estarão sendo atendidos em todas as suas necessidades. Quando eu escolho um nicho, significa que eu escolhi atender todas as necessidades de um grupo menor. Então, tem esses duas posições aí. Ou eu vou atuar com a fonte de posicionamento estratégico, que é a facilidade de acesso para os clientes, né? Então, clientes que sejam acessíveis de formas diferentes. Vamos ver um pouco de cada uma delas. Então, quando a gente pensa aí no ponto variedade de produtos ou serviços da empresa, eu trouxe aqui como caso, para a gente ilustrar, o caso do Mercado Car, né? Então, por exemplo, é uma empresa que se especializou em peças automotivas e não oferece outros serviços, né? Oferece a gama de produtos de peças, oferece vendedores bem treinados em saber das especificações técnicas das peças automotivas, entender das diferenças de linhas de carro, né, das marcas de carro e tudo mais. Então, quanto mais a empresa se baseia numa atividade singular, né, então, por exemplo, é uma grande especialista em peças automotivas, a sua cadeia de valor vai se tornando altamente especializada, né, porque ela está lidando com a oferta especializada de produtos. Por outro lado, quando a estratégia é baseada na necessidade dos clientes, deixa eu só trocar aqui de novo, você tem aqui um exemplo que eu trouxe, é a Azul Linhas Aéreas, né, que nasceu para atender uma necessidade que havia no mercado de transporte aéreo, mas que não havia nenhuma empresa que fazia, que eram os destinos curtos, né? Então, São Paulo, Ribeirão Preto,
esses destinos que eram curtos e que não tinham interesse das grandes empresas em operar nesses destinos, e cidades menores nesses destinos, né, que atenderia, portanto, os aeroportos secundários, aeroportos que têm outro tipo de funcionamento, né, a um baixo custo, né, porque a Azul surgiu trazendo a ideia de atender o setor aéreo com um custo mais baixo e envolvendo também os consumidores, que antes eram passageiros possivelmente de ônibus ou de carro, atendendo-os com a possibilidade de fazer o mesmo trecho, porém de forma aérea, né? Então, esta foi uma estratégia baseada na necessidade dos clientes. Também, ainda, a estratégia baseada no atendimento das necessidades dos clientes, eu trago aqui a Tokstok, né? Uma grande varejista do mercado mobiliário com posição estratégica clara. Você entra em qualquer loja da Tokstok, você vai encontrar algumas atividades aí que se oferece para os clientes. A primeira é o modelo de autosserviço, né? Então, você mesmo entra na loja e pode comprar ali qualquer tipo de produto que esteja à mostra na vitrine e leva para sua casa e você mesmo monta, né? A oferta de produtos modulares, então você pode montar diferentes cenários, né, diferentes decorações na sua residência ou escritório, a partir de produtos que são vendidos de forma modular, então você tem possibilidades inúmeras de montagem dessas mobílias, né? Você pode fazer tem muitas formas de você juntar essas mobílias, e eles também dão algumas dicas de possibilidades de montagem, né, de decoração. Você tem vitrines com cenários reais, inclusive os clientes ficam, né, ali deslumbrados com as sugestões decorativas da loja, porque são realmente muito amplas, né, e pensadas com arquitetos, com designers e tudo mais. Você tem a possibilidade do Peg e Pague, então você mesmo retira a caixa do mostruário, paga num caixa direto, leva para casa e monta. E eles fazem as vendas online com a prática de um preço final para o consumidor mais baixa do que você comprando na loja. Então, se você compra online, você ainda tem o benefício de comprar mais barato, né, do que comprando na loja. Então, o que torna esse conceito de marketing uma posição estratégica, né, quando a gente pensa o conceito de necessidade dos clientes sendo atendido como posicionamento estratégico, é porque você tem um conjunto que foi pensado sob medida para aqueles clientes, né, e que não serviria para outros clientes. E por fim, desculpa pessoal, esse aqui é o nosso último slide. Quando a gente pensa em facilidade de acesso para os clientes, eu trouxe aqui o caso da empresa Nubank, que trouxe um banco interativo às mãos dos clientes, né? Então, a Nubank trouxe a cultura mobile para o Brasil, sendo traduzida aí numa facilidade de acesso dos clientes que puderam solicitar o seu cartão de crédito sem taxa de cartão através de um aplicativo de celular, e onde também é possível acompanhar faturas, solicitar reclamações, falar com a Nubank, que também foi uma startup que cresceu muito no Brasil, né? Os seus números mais do que dobraram. Então, a cultura mobile que antes não existia, a gente ficava refém dos grandes bancos para fazer qualquer tipo de operação com cartão de crédito ou com conta, né? As contas online, desculpa, as contas online surgiram também a partir desse número de startups que vieram para o Brasil e criaram a cultura de abertura de contas online, né? Via aplicativos móveis. Então, tudo isso a gente teve que ser ensinado, né? Essa estratégia foi baseada em facilidade de acesso para os clientes. Então, como era muito fácil abrir a sua conta ou muito fácil criar o seu cartão, eles tiveram um boom de crescimento de clientes, a plataforma explodiu aí, sendo que até em determinados momentos a Nubank não deu conta de abrir, de fornecer cartões de crédito suficiente para a quantidade de pessoas que demandavam, né? É uma operação bastante interessante de se estudar, é um grande caso de sucesso de uma startup que começou pequena, com pequeno investimento,
e que hoje é um dos maiores players aí do mercado de cartões de crédito junto com outras startups também, então tentando seu lugar ao sol, né. Bom, nós tivemos então essa nessa aula de hoje falamos de proposta de valor. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente encerra as atividades da nossa disciplina de marketing empresarial com a aula de hoje. Foi um prazer estar com todos vocês. A gente vai se reencontrar em outras disciplinas dentro desse curso de pós-graduação. Espero que todos vocês estejam bem tranquilos aí com a quarentena, estejam se cuidando, né? Fiquem em casa. E qualquer dúvida ou sugestão, não percam a chance de me contactar através do e-mail e eu espero que a gente possa se reencontrar numa próxima. Muito obrigado, alunos e alunas do curso de pós-graduação. Um abraço a todos vocês. Até mais.